que é o conhecimento? Olha, o conhecimento, ele, primeiro, eu não sei se é por influência já de Friedrich Nietzsche, eu gosto de separar conhecimento de verdade. Porque, não que não seja possível o conhecimento verdadeiro, mas o destino do conhecimento não é necessariamente a verdade, né? Então, assim, eu diria, o conhecimento, primeiro, ele é um processo, ele não é uma coisa, ele é uma situação, ele é um processo. Segundo, ele é um acréscimo à vida de um sujeito, de uma sujeita. Digamos, se eu conheço algo, eu acrescento sobre esse algo alguma coisa. Isso é conhecimento, não é? E, acima de tudo, o conhecimento isso já a tese moderna, é uma forma de poder. O conhecimento é forma de poder. Então, eu diria, conhecimento é processo, é estado, é condição. Conhecimento não necessariamente rima exatamente com verdade. Conhecimento é um acréscimo sobre alguma coisa. E quarto, conhecimento é uma forma de poder. Então, digamos assim, ter conhecimento. E quando eu olho para trás, eu atesto isso quando eu olho para trás, né? Então, assim, obviamente, o primeiro a dizer isso foi Francis Bacon, né? Quando ele associou saber a poder, no famoso, no novo órgão, ele associa saber a poder. Porque ele percebeu que o conhecimento, o acréscimo do conhecimento, traz uma certa situação de poder. Então, eu vejo o conhecimento dessa forma, né? Agora, quando eu digo que ele está em crise anteriormente, é que essa forma está em crise. Isso não fica claro na vida das pessoas, que o conhecimento é isso. Entra-se em crise, porque não sabe-se o que fazer com isso. Exatamente. Meu conceito que eu criei na hora, assim, porque eu não tive tempo a pensar, foi de supetão, mas foi algo bem parecido com isso. É o tipo de informação que lhe possibilita o poder sobre algo ou sobre pessoas. Certo. Então, se você adquire uma informação que lhe possibilita dominar algo, você adquiriu conhecimento. Claro. Qual a diferença entre informação e conhecimento? Olha, eu acho que há. Eu vou dar um exemplo de um filme que eu adoro. É um filme aparentemente bobo, e não é. Aparentemente bobo, não é. Porque é um filme para criança, mas é um filme africano. É um filme chamado Os Deuses Devem Estar Loucos 2. Eu assisti Tem uma cena nesse filme que eu sempre cito em sala de aula quando eu dou aula de teoria do conhecimento. Que é assim, e aí pega essa coisa da formação do conhecimento que você pergunta, que é a seguinte, olha, tem uma cena em que o pai, o filme todo, são dois menininhos, filho de um guerreiro Maasai, que esses meninos eles se perdem na floresta. Só que o tempo inteiro eles estão lembrando o que o pai lhes transmitiu, porque esses meninos moram numa savana africana, então a escola é a casa, a escola é a tradição, a escola é a família. E tem uma cena antológica para explicar isso, que é assim. O menino, ele pequenininho, deve ter 6, 7 anos, bem pequenininho. E ele observa o hiena, e a hiena chega a estar babando assim. A primeira imagem que eu tenho de fora do filme é a hiena vai devorar o menino, com certeza. O menino lembrou de um ensinamento do pai. Toda vez que você encontrar uma hiena, a hiena jamais, ela pegará ou agredirá quem é maior do que ela. Agora, foi menor do que ela vai para cima. A primeira coisa que ele fez foi pegar um pedaço de madeira no chão, colocou na cabeça. Quando a hiena ia, parou. A hiena parou. Ele começou a andar. Quando ele baixava um pedaço de madeira, a hiena via correr. Aí ele botava na madeira. Eu acho essa cena antológica. Por quê? Porque, veja, essa cena indica uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com o conhecimento, que é assim, o conhecimento, de fato, ele só tem sentido, ele só se torna formador quando ele é apreendido nessa forma praxeológica. Significa dizer, aquilo que o pai disse ao menino podia não servir em nenhum momento, ele nunca poderia encontrar um hiena na vida, mas se ele encontrasse um hiena na vida, ele saberia a razão de viver ou morrer. Veja, a hiena, ela tem um aprendizado que é automático. O menino imediato. Não. A hiena, como animal, ela é programada. O menino não. O menino não é programado. Né? Significa dizer, a diferença de um homem, de um animal humano para um animal não humano, é que a cultura é possível do humano que não é possível dos animais. Significa dizer, em última instância, conhecimento é cultura. Pegando a ponte aí desse exemplo que você deu, a filosofia tem utilidade? Do ponto de vista pragmático, exato, mercantil, não. Não digo mercantil. Ela não tem. Agora, do ponto de vista mercantil, não. Ela é uma atividade essencialmente teórica, não tem. Agora, do ponto de vista formativo, ela tem.
Ela tem. Formativo formativo, eu diria. Um mundo assim, de transformação. Pois é, porque na filosofia, você agrega valores e conhecimentos. Agora, muitas vezes você agrega valores e conhecimentos que não têm propriamente valor mercantil. Agora, isso não significa que não tem valor, porque, obviamente, o valor mercantil, numa sociedade burguesa, ele é o valor mais importante. Mas ele não é o único valor. Mesmo na sociedade mais capitalista, o valor mercantil não é o único valor. Então, nesse sentido, é por isso que a filosofia sobreviveu em qualquer lugar do capitalismo. Existe filosofia na África, como existe filosofia nos Estados Unidos, como existe filosofia na Europa. Então, significa dizer, ela agrega um valor, mas não necessariamente um valor mercantil. Por isso mas que qual ela seria o valor que a filosofia agrega? Ela agrega conhecimento, primeiro. Filosofia é essencialmente uma área teórica. Ela trabalha com teoria, ela trabalha com lógica, ela trabalha com racionalidade. E isso são valores que, no mínimo, estimulam o pensamento. E no máximo, são propedêuticos para o conhecimento de qualquer outro fenômeno, entendeu? Então, nesse sentido, é como se a filosofia ela sempre estivesse no fundamento do fenômeno. E historicamente, ela sempre foi isso, né? Ela sempre foi fundamento de alguma coisa. Mas como conhecimento é poder, conhecimento exige uma praticidade. Claro. Então, como a filosofia teria seu valor nesse aspecto? Porque agrega conhecimento. A ideia do argumento, a ideia da palavra, a ideia do exercício da leitura, o exercício da lógica, todos os elementos que compõem o conhecimento filosófico, eles são conhecimentos que acrescentam ao senso comum do sujeito da sujeita. Isso eu não tenho dúvida, ele acrescenta, entendeu? Então, você, ao adquirir o conhecimento filosófico, você adquire um conhecimento que acrescenta ao que você faz. Eu diria, a filosofia trabalha com pensamento em longa duração. Filosofia, significa dizer, não confunda a filosofia acadêmica que dá um diploma do exercício do pensamento filosófico, não são a mesma coisa. O exercício do pensamento filosófico pode estar na universidade, mas ele não se restringe à universidade. O exercício acadêmico do diploma filosófico só pode ser adquirido na universidade. Pronto, essa é a diferença. Então, nesse sentido, o valor da filosofia não é um valor pragmático, mas é um valor, eu diria, um valor de longa duração, né? Até porque conhecimento é poder. Então, assim, se a pessoa adquirir um conhecimento filosófico, se ele exercita a prática do pensar, do refletir sistematicamente, ele vai usar onde interessa a ele. Sim, sim. Se ele não tem interesse em ganhar dinheiro, ele não vai ganhar dinheiro, claro, porque esse não é o interesse dele. Claro. E também ganhar dinheiro não é o único valor da vida. Não é o valor da vida, exatamente. Precisa do dinheiro, mas não necessariamente é o valor único, entendeu? Exatamente. O valor único, quando o dinheiro vira valor único, vira uma patologia social. Então. Porque a vida ela é mais ampla, né, do que isso. Você estava falando que o problema da educação é um problema do conhecimento. Foi aí que a gente entrou nessa discussão. E qual é o problema do conhecimento? Por que o conhecimento está com esse problema? Por que a sociedade está com esse paradigma do conhecimento? Porque ela entrou nesse paradigma. Eu diria que é um fenômeno do capitalismo. O fenômeno do capitalismo. O capitalismo ele é um sistema essencialmente pragmático e mercantilizador. Então, tudo aquilo que não tem valor mercantil é expelido do capital, da lógica do capital. E o capital está percebendo que esse conhecimento ele não tem valor. O capital ele alimenta uma outra forma de conhecimento. Por isso que conhecimento na lógica do capital vira outra coisa que não a tradição do conhecimento. Significa dizer, o conhecimento enquanto valor tradicional, ele entrou numa profunda crise, como diz a filósofa Hannah Arendt. O conhecimento que interessa ao capital é aquele conhecimento pragmático, voltado para fazer alguma coisa. Só que tem um detalhe, o capital não está preocupado com isso, né? Quem opera o capital está preocupado com isso, mas isso gera uma crise. Por quê? Porque o ser humano, ele não é apenas, ele não é unilateral. O ser humano não é unidimensional. O capital é unidimensional, mas o ser humano não é unidimensional. Então, nesse sentido, entra em crise, porque ele procura saída para uma crise naquilo que alimenta a crise. Eu procuro apagar o fogo jogando gasolina, significa dizer, eu procuro saída para o conhecimento exatamente no sistema que espelha o conhecimento.
Então, nós E cada vez produzindo menos Sim, conhecimento. nós estamos numa crise. A própria universidade está vivendo essa crise? Há muito tempo. Há muito tempo. O ensino superior, há muito tempo que ele vive essa crise. Porque o ensino superior não está separado disso. Nós somos cada vez mais empurrados para a lógica do mercado. Em tudo nessa universidade. A pesquisa apressada, o curso aligerado. A loucura da universidade é formar para o mercado. Sim, é formar para o mercado. Então, o que acontece? Cada vez mais eles querem encurtar os cursos. Encurtar os cursos significa dizer, tirar cada vez mais ciência humana dos cursos. Então, por exemplo, a ideia de você fazer um curso de biologia que não precisa de nada de ciência humana. Você fazer um curso de medicina em que o menino não estuda sequer antropologia e ele vai tratar de corpos. Então, assim, isso é próprio, isso entrou em crise, pô. Isso entrou em crise, sabe por quê? Porque um menino, ele aprende muito, ele acaba se especializando numa mão, mas ele não conhece o pé. Veja, e o cara vai se tornar médico, entendeu? O cara vai se tornar médico. O clínico geral é a figura que mais entra em crise na medicina. Pô. Basta ver a crise da figura do clínico geral. Por quê? Porque não tem sentido mais, entendeu? Não tem sentido para quem? Não tem sentido para essa lógica. Essa lógica não tem sentido. Então, ela, de fato, essa lógica, ela coloca em crise o conhecimento. É nesse sentido que eu defino a crise do conhecimento. Mas eu não acho que o conhecimento acabou. Olha que eu não usei essa palavra. Não. Mas ele está em crise. Eu entendi. Está em crise. Em algum momento, isso terá um desfecho. Pode até ser que eu acho que eu não vou viver para ver. Pode ser que seja 200 anos, 300 anos. Mas eu acho que a humanidade, ela não pode... Ela precisa disso. Ela precisa disso. Ela não entendeu ainda que ela precisa disso. Ela tá, digamos, com os olhos vedados. O sistema vedou os olhos. Aquele bonequinho. Vedou os olhos. Então, a um momento, a sociedade vai forçosamente tirar essa venda dos olhos. E vai ver que isso é uma tragédia. As várias publicações que o professor universitário tem que cumprir, isso está na lógica do mercado? Tá, de certa forma tá. Eu não acho que a universidade não deva nenhuma satisfação à sociedade. Sim, claro. O que eu acho é que a universidade não deve satisfação só ao mercado. Então, eu diria, é muito estranho que uma universidade localizada no Rosa Elza não dê satisfação, pelo menos em termos de pesquisa e trabalho, à Rosa Elza. Agora, ela não tem a obrigação de dar satisfação à TV Sergipe, ela não tem. Ela não tem a obrigação de dar satisfação ao empresariado do CDL de Aracaju, não tem. Agora, ela tem um compromisso moral por ser pública com os pobres do Rosa Elza. Então é diferente. Então, nesse sentido, é isso que eu entendo como crise da universidade. Eu acho que eu não me fiz entender direito na minha pergunta. Essa quantidade de artigos que eu tenho publicado, de publicações, que elas representam títulos, né? Certo. Isso feito numa escala quase que industrial, isso não compromete a qualidade do que Mas já está comprometido há muito tempo, principalmente em algumas áreas. Tem áreas que não comprometem tanto. Por exemplo, tem áreas mais exatas, mais duras, que vivem disso, dessa produção em série. Nas humanidades é fatal. Olha, ninguém consegue produzir um artigo em filosofia que tenha alguma originalidade uma vez por mês. Requer uma coisa que é o seguinte, requer uma coisa que Antônio Cândido de Melo Souza, o crítico literário, chamava de temporalidade. O conhecimento, ele tem a sua própria temporalidade. E ele precisa ser alimentado por essa temporalidade. Senão não adianta, entendeu? Senão você vai escrever toda semana um artiguinho, que é um artiguinho. Apenas para dizer ao governo, olha aqui, eu estou trabalhando. Ponto. E ganhar pontos para você. Sim, aí acrescenta o quê? Nada do ponto de vista do conhecimento. Acrescenta a um currículo chamado Lattes só. Então, é isso que leva a uma forma de crise do conhecimento. Quando não, pior, né? Adoece muita gente, tem gente doente por causa disso. Eu conheço professores à base de Rivotril para manter o seu Lattes atualizado, para se manter numa pós-graduação, para ganhar uma migalha a mais. Paciência, né? Você vê que antigamente os cientistas, os pensadores, eles dedicavam anos e anos a um tema, claro, a uma pesquisa, claro, né? E às vezes morria até sem terminar. Claro. Mas quem que quer fazer isso hoje quando você precisa de resultados imediatos? Resultados imediatos que não leva a nada. O pior é isso, porque se alguém me provasse que o resultado imediato leva a muita coisa, até eu já estava no meio. Mas não leva, não. Não leva. Leva a doença, leva a medo, leva a concorrência, leva a brigas pessoais internas desnecessárias, leva a um ranking inútil e idiota, porque você não ranqueia conhecimento. Conhecimento não se ranqueia, né, e tal. Então isso é mais um sintoma da crise. Qual é a relação que há entre vaidade e capitalismo? Eu diria todas, porque o sistema capitalista ele é um sistema que ele dinamiza a vaidade.
Ironicamente, ele é diferente do modo... O modo de produção feudal e o modo de produção escravista, eles são diferentes também simbolicamente nisso. O capitalismo é um sistema que dinamiza a vaidade. Ele precisa da vaidade, porque a vaidade é uma espécie de dispositivo psicológico no capitalismo para alimentar as pessoas, entre aspas, vivas. Vivas, entre aspas, né? Eu adorei a expressão porque a vaidade é própria do homem. O capitalismo não cria a vaidade, mas ele dinamiza. Porque, veja, eu às vezes tenho dúvida se necessariamente o ser humano ele nasce vaidoso. Porque, para mim, a vaidade ela é sempre relacional. Assim, eu sou vaidoso por causa de alguma coisa que está fora de mim. Por exemplo, eu quero impressionar uma mulher, eu quero impressionar não sei quem e tal. Aí é mais interessante, um auditório um pouco. Então, ela é sempre relacional. Sim. O que o capitalismo faz é dinamizar essa situação relacional a ponto da relação ser do outro lado. Entendeu? A ponto de, ao invés do meu discurso ser um discurso fundamental para uma plateia, não. Eu me interesso em me tornar vaidoso para a plateia. Entende? Esse é o problema que o capitalismo dinamiza. Porque a vaidade ela não existe mesmo, ela é sempre uma dimensão. Né? Ironicamente, a Bíblia cristã ela questiona isso. Né? O Eclesiastes fala, vaidade, vaidade, mundo de vaidade. Ela inclusive se pergunta, né? Por que tanta vaidade? É uma pergunta do famoso Eclesiastes bíblico.